Você pode estar pensando, eu preciso recomeçar minha vida do nada, ou quase do nada. Isso é algo impossível aos meus olhos de se fazer. Eu quero trazer uma reflexão sobre o que Deus pode fazer na sua vida, independente se você tem alguma coisa ou não. Principalmente se você não tiver mais nada. Depois que você ouvir minhas palavras, você vai entender que Deus não precisa de nada da gente, nada material. Ele simplesmente pode fazer acontecer. Ele fez isso acontecer várias vezes, está escrito na Bíblia. E um exemplo que eu quero dar é em Gênesis. A palavra de Deus diz que tudo se fez quando não se havia nada. A terra era sem forma e vazia, não existia matéria. Não existia esse celular que eu estou gravando, não existia esse boné que eu estou usando, não existia nada, ele fez acontecer. E se você está pensando no seu coração, caramba, eu não tenho nada, Deus pode fazer acontecer na sua vida. Fica tranquilo. Eu vou citar aqui alguns exemplos. O meu pedido é que você fique até o final do vídeo para que você possa entender tudo. E no final, se você gostar, a única coisa que eu te peço é que deixe um likezinho. E se gostar do canal, se inscreva no canal, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos para o que interessa. Eu vou ler um texto da Bíblia e em cima disso eu vou citar o que Deus colocou no meu coração. E essa passagem está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículos de 1 ao 3, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e a luz veio. Ou seja, não tinha luz, não tinha iluminação, era só trevas, escuridão e água. Nada mais. Pare e pensa agora, olha em volta de você, se você estiver no quarto, se você estiver na rua, vê tudo em volta de você, árvore, natureza. Se você estiver no teu quarto, olha em volta o guarda-roupa, a tua cama. Se você estiver na sala, a sua televisão, olha o celular que você está assistindo. Nada disso existia, somente trevas e abismo. Então Deus falou assim, haja luz, e aí já começou com a luz. Ele é a luz, ele vai colocar essa luz no teu caminho. Você pode achar que você está em trevas, que não tem mais jeito, que você está sem nada, como vai fazer? Achando que não tem mais jeito para você, esquece isso. Ainda que você esteja em uma profunda trevas, não é como essa trevas de Gênesis. E Deus no estalo, só no falar, ele falou assim, haja luz, e a luz veio. Ele pode fazer isso na tua vida. Mas também depende muito do teu querer, da tua fé, da tua crença e do teu pedido a Ele. E esse relato lá em Gênesis só prova pra gente que Deus não precisa de matéria-prima, não precisa de nada que já tem existência. Por exemplo, se eu fizer um guarda-roupa, eu preciso de uma madeira. Para mim ter a madeira, provavelmente eu vou precisar de uma árvore. Vou precisar plantar árvore. Para plantar árvore, eu preciso da terra. Eu preciso regar a terra, a árvore, crescer. Então a gente sempre está na dependência de alguma coisa. Com Deus não é assim. Ele não precisa de coisas materiais para te abençoar. Na verdade, Deus não precisa nem das leis naturais para te abençoar. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Caramba, só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele fez multiplicar. Pela lei natural, aquele restante de comida que veio depois não existia. Ele multiplicou, ele fez acontecer. Ele fez aquilo ali aparecer do nada. Sem contar o universo, né? Com a voz dele, ele fez tudo acontecer. Ele é o arquiteto do universo, Deus pode todas as coisas. Ele criou as estrelas, criou a terra, criou o sol, a lua, as galáxias, tudo ele criou. Então você fica se limitando, achando que ele não pode colocar um emprego na tua mão, que ele não pode colocar uma pessoa para você caminhar junto com essa pessoa pelo resto da sua vida aqui na terra, seguindo e servindo ao Senhor, vai estar te apoiando. Ele pode te dar aquela casa que você tanto pede, que você ora, ele pode te dar tudo isso. Ele pode tirar essa doença, essa enfermidade que você tem clamado. Se não for da vontade dele, ele não tira, mas se for a vontade dele, ele vai tirar. O nosso papel é clamar, se humilhar diante dele. Ele pode criar tudo do nada, como foi dito. Então, que problemas ou dificuldade ele teria de fazer algo que possa agradar o teu coração? A questão é, a gente que muitas vezes não sabemos chegar até o Senhor, não sabemos pedir. A palavra de Deus diz que a gente muitas das vezes pede errado, porque a gente pede com nossos propósitos, com nossos egos, nossas satisfações. A gente tem que pedir as coisas em prol do reino de Deus. Um exemplo, eu estou querendo vender minha casa, que para mim já deu. Eu quero novos ares, minha família está tudo de acordo. Então, eu não fico pedindo, Senhor, me dá mais uma casa, quero somar com essa, quero fazer dinheiro. Não, eu não quero, aqui não me interessa mais. Meu propósito aqui, eu sinto no meu coração que está chegando ao fim, da minha esposa também. Então a minha oração é, Senhor, coloca a pessoa certa, uma pessoa que está procurando uma casa, com documentação tudo certinho, uma pessoa que vai entregar a casa para ela, sem problema nenhum e tal, me direciona até essa pessoa. E aí Deus vai pegar aquela pessoa que está lá do outro lado, querendo comprar uma casa, vai me unir. Como eu já falei em vários vídeos aqui, Deus ele une propósitos. E aí a gente vai negociar. Foi assim comigo com o antigo dono daqui. Era um pastor que estava querendo vender a casa, a gente estava com dinheiro, a gente estava querendo procurar uma casa e não encontrava próximo dos nossos parentes. A gente queria ficar perto deles.
E aí a gente começou a procurar casa por longe, até que um dia, eu olhando na internet, me encaixei com esse anúncio aqui, vim, visitei a pessoa mostrou, estava tudo certinho. Nós fizemos toda a documentação e compramos a casa, deu tudo certo. E a esposa desse pastor falou assim, nossa, eu pensei que seria mais difícil, ia demorar mais tempo. Foi tudo muito rápido. E ficamos aqui, estamos aqui por 10 anos, agora chegou a nossa vez de colocar gente do Senhor. E o Senhor vai trazer. A mesma coisa é você que está desempregado, você está procurando ali emprego, não está conseguindo. Para um pouquinho, ora ao Senhor, pede a direção, que em algum lugar vai ter uma vaga que vai estar precisando de uma pessoa como você. E Deus vai tocar no coração dessa pessoa. De alguma forma, Deus vai te levar até esse local. Você vai estar de frente com alguma pessoa que vai estar responsável de te admitir ou não. E ali as coisas vão acontecer. Então, para de ficar dependendo de você, de depender da tua força. Dependa do Senhor. Ele faz as coisas acontecer da onde não existe. Fica tranquilo, descansa seu coração. Ao longo das escrituras, né, quando você começa a ler, meditar na Bíblia, você vê que Deus ele faz diversos milagres que desafia a lei da natureza humana. É pessoas que não enxergavam e passam a enxergar no estalar de dedo. Uma pessoa que não está andando na mão de um profissional vai fazer várias fisioterapias, vários tratamentos. Com Jesus ele ia lá, botava a mão, expulsava e as enfermidades daquele corpo saíam, o cara começava a andar novamente. São coisas de louco, do tipo pessoas que morreram, Deus vai lá, os homens de Deus vão lá, ora, a pessoa ressuscita, volta à vida, como foi com Lázaro. Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Depois de 3 dias morto, Lázaro ressurgiu, voltou à vida. Ou seja, isso aos olhos humanos isso não é normal, mas para Deus isso é possível. A Bíblia é bem clara, para o homem muitas coisas são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Aí você fala, tá, mas e aí, como é que eu faço? Eu te digo, dependa do Espírito Santo. Jesus falou, eu vou embora, vou para o céu, mas eu vou deixar o auxiliador, eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador, vou deixar ele com vocês. Tenha mais dependência do Espírito Santo. Exemplos na Bíblia de milagres assim que quebra a compreensão humana, eu tenho de montão. Abraão e Sara conseguiram conceber um filho depois da velhice, quando já era impossível, se imagina. Quase 100 anos tentando o filho e não conseguia. Depois de uma visita do Senhor, Deus fala assim, você, Sara, terá um filho. Nem ela mesma acreditou, ela sorriu. Mas ela foi lá, depois na sua velhice, teve um filho. Moisés abriu o mar vermelho. Imagina Deus falando assim, ó, foge dos cavaleiros de Faraó, vai em direção àquele mar. Moisés devia olhar assim, caramba, ali é o fim, naquele mar. Mas ele não tinha, na visão dele humana, que aquele mar ia se abrir e ia passar para o outro lado. Mas Deus fez o mar se abrir. Deus também alimentou esse mesmo povo com maná do céu, fazia o pão cair do céu. Imagina isso. Tem que ir lá na padaria hoje, né? Dar o seu dinheiro, por trás vai ter toda uma produção daquele pão. Mas com Deus foi diferente, maná veio do céu, caía comida para eles. E aí alguns outros eu já citei aqui, que são multiplicações, né, de pães e peixe, as diversas coisas que Jesus fez, que os discípulos fez. Então para Deus nada é impossível, porque você está preocupado, achando que nada vai acontecer na sua vida. O que você está passando agora é um momento, tenha fé, fica tranquila, busca meditar na palavra de Deus, busca a compreensão do Espírito Santo, que ele vai fazer você entender por que ele ainda não te deu algo, qual é o momento certo. Eu casei com 30 anos e eu me questionava, Senhor, por que ainda não consegui casar, meus amigos tudo casando? Porque não era o tempo, porque a pessoa que Deus tinha para mim ainda estava no outro relacionamento, estava fora da palavra de Deus, não estava servindo a Deus. Então ela teve que passar todo um processo de separação, de decepção, traição, um monte de coisa. Aí voltou pro Senhor e aí o bonitão estava lá esperando por ela. Tudo tem um propósito. Toda essa história, tanto isso que eu te falei da minha esposa, quanto que está na Bíblia, não é nenhum conto da carochinha, não. Isso é realidade, isso aconteceu. São milagres de Deus para intervir na vida do homem, entendeu? Milagres poderosos que o homem não consegue fazer. Ele foi lá e fez para realizar o impossível na vida dos homens, para ficar aí como exemplo e testemunho. Para que se algum dia alguma pessoa vir falar assim, isso é mentira, isso foi escrito lá atrás, aí você pega o teu testemunho de vida e fala, não é mentira não, isso aconteceu. Eu conheço pessoas que em fases terminais fui curado de câncer, cara. Tem noção? Eu lembro de um amigo meu que foi curado de um câncer, ele falando que ele pegou filhos e a esposa e foi pro cinema. E aí falaram, poxa, você tá indo pro cinema, tem esse costume? Ele falou, eu não tinha. Mas quando eu estava naquele hospital prestes a morrer, eu falei, eu vou aproveitar a vida com a minha família. E aí aconteceu, e está mais próximo da família dele. E isso é para que a gente entenda que o Deus que operou milagre lá no passado continua operando os mesmos milagres aqui hoje, no tempo de hoje. E só não faz mais porque muitas das vezes a gente é incrédulo, a gente não acredita. E a nossa incredulidade faz com que Deus deixe de fazer muitos milagres no nosso meio.
E essa onipotência de Deus não se limita somente a eventos grandiosos, milagres grandiosos. Ela também se manifesta de forma individual em nossas vidas, no nosso interior, no nosso coração. E com a força do Espírito Santo nós conseguimos combater o vício, conseguimos também mudar hábitos que já estavam enraigados na nossa alma, nas nossas entranhas. Aquele hábito que você olha e fala assim, cara, eu não vou conseguir mais mudar isso aqui, eu sou desse jeito. Mas o Espírito Santo, ele consegue te mudar, você tem essa certeza no seu coração. Quantas pessoas, não foram poucas, que eram viciadas em tabaco, em diversas drogas, e quando tem um encontro com Jesus, sai disso numa facilidade tremenda. Existem pessoas que ficaram anos em clínicas fazendo tratamento e não conseguiam se libertar das drogas. Quando aceita Jesus, é no estalar de dedo, porque é uma entidade que está em volta daquela pessoa, que está ali, instigando aquela pessoa a fazer aquilo. Quando Jesus chega, acabou, aquela entidade tem que sair. E aí acontece uma transformação tremenda no nosso caráter. Aquele que era mau caráter, que roubava, que falava mentira, isso tudo deixa de acontecer. E aquilo que parecia impossível, de um fulano perdoar o outro, tudo isso aos nossos olhos, parece impossível, que só fica raiva, ira, fúria. Mas o Espírito Santo, ele nos concede essa paz, esse amor, esse perdão. O Espírito Santo nos faz entender que quando a gente libera o perdão, isso não tem preço. É muito melhor do que você ficar segurando aquela amargura. Não vou perdoar ele, ele não merece meu perdão. E você está se afundando junto com aquela pessoa. E às vezes a pessoa já pediu perdão a Deus, já te pediu perdão, independente se você liberou ou não, ela está livre, mas você ainda está preso àquilo. Então libere seu perdão. Isso como? Com o Espírito Santo. Se você não está conseguindo, o Espírito Santo, ele vai te ajudar a fazer isso. É muito simples, é só você pedir. Por mais que você peça hoje, amanhã, um mês, 2 meses, de alguma forma vai ter um momento que Deus vai limpar teu coração. Você vai ter um dia especial com o Senhor, seja no culto, seja lavando a louça da sua casa, ouvindo um louvor, seja em oração com o irmão. De alguma forma o Espírito Santo vai falar, agora você está preparado, agora eu vou te limpar. E tira toda a mágoa do teu coração. Então faz isso, entrega todas as suas limitações, tudo aquilo que você acha impossível, que você não consegue, coloca na mão dele, deixa ele fazer do jeito dele, fica tranquilo, não tenha pressa, que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Só tenha fé que as coisas vão acontecer, o Espírito Santo vai fazer acontecer na sua vida. Então, meu amigo, que essa palavra fortaleça o seu coração, fortaleça a sua mente, que você lembre-se de que diante de qualquer desafio, o Senhor está contigo. Lembra-se de que Davi derrubou um gigante que afrontava todo um exército. Imagine, um gigante afrontando um exército brasileiro, todo mundo com medo, você vai lá, enfrenta esse gigante e abate ele. Isso são um dos sinais que Deus, ele pode fazer o impossível na tua vida. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. A única coisa que eu peço é que se você tiver alguma coisa para comentar, um testemunho para dar, escreve aí para as pessoas lerem, se motivarem. Se você está passando por algo que foi citado aqui, sinta-se à vontade também para abrir seu coração. A gente vai estar orando por você. Se gostou do vídeo, deixa um joinha para me entender que você realmente gostou do vídeo. E se realmente você gostou do vídeo, fica um outro pedido que é para que você se inscreva no canal, venha fazer parte da família, porque toda semana eu estou colocando vídeos aqui relacionados com a palavra de Deus. Se você gosta desse conteúdo, você está no lugar certo, tá bom? Então fica com o meu abraço, mais importante, fica com Jesus.